Bom dia, sexto ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje finalizando com uma enquete. Vamos ao tema da aula, então, revisando a sequência 1 de atividades e habilidades do currículo paulista. Professores, deem um print na tela. EF 69 LP 16A, EF 06 LP 02, EF 69 LP 16B, EF 35 LP 03, EF 06 LP 01B e EF 69 LP 07B. Eu sou a professora Andréia e eu vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos, pais, professores, tudo bem? Hoje vamos trabalhar aí com uma revisão, enquete. Desde já peço a colaboração de todos, tá? É a primeira vez que eu vou trabalhar com vocês aí com a enquete. Se der algum probleminha, na próxima a gente melhora, tá bom? Objetivos da aula. Revisar parte dos temas trabalhados na sequência 1 de atividades, gêneros jornalísticos, fake news, podcast, analisar enunciados, avaliar quantitativamente a aprendizagem por meio de um quiz. Na verdade, enquete, tá? Só corrigindo aí. Para iniciarmos aí, compartilhando. Então, vocês vão compartilhar no chat qual destes assuntos você mais se interessou. Então, gêneros jornalísticos, fake news, podcast. Um minutinho para vocês colocarem aí no chat e tentem justificar, tá? Colocar o porquê que vocês mais gostaram de tal assunto. Um minutinho. Vamos lá, Elaine. O Wender, da ProSandra, falou que foi pela fake news. A Maria Eduarda, da Pronádia, podcast. Acho que é Hebe, é um nome difícil, hein? Fake news, da Progilce. O Kaique, da Proeliane, podcast. A Pro Maria Helena, gêneros jornalísticos. O que mais? A Eloá, da Procláudia, também gêneros jornalísticos. Isso. Aqui tem uma, acho que é Nahuan, não sei o nome. Fake news, porque ela nos ajuda, né, bastante no dia a dia. Bem legal, a gente falou sobre essa questão, né, de verificar a veracidade das informações. Muito bem. Vamos revisar aí um pouquinho. Antes eu vou falar como que vai ser o jogo, né? Então, vamos jogar? A ideia da aula de hoje é que você revise os temas que foram apresentados na acolhida de uma forma diferente. Vamos realizar um quiz. Cada pergunta vale 1 ponto. É só simbólico, tá, gente? Nada de se desesperar porque errou. É para se divertir, pensem nisso, tá? Cada pergunta vale 1 ponto. Prepare-se para anotar as respostas corretas. Então, vocês podem anotar aí no caderno, numa agendinha. Ao final, você receberá o resultado do seu desempenho, ok? Aí, antes, vamos para uma revisão. Os gêneros jornalísticos. Estudamos alguns gêneros jornalísticos na sequência 1 de atividades. Então, retomando, a notícia é o texto informativo ou narrativo sobre um acontecimento relevante para o público. Então, nós vimos que a notícia, né, é um texto mais rápido, ele dá a informação de modo rápido, e depois nós temos a reportagem que ela pode aprofundar este tema. Então, a reportagem é o aprofundamento na notícia com detalhes mais significativos sobre determinado assunto. Vimos também a entrevista, né? É a ação de entrevistar alguém ou se deixar entrevistar. Pode acontecer por meio de uma conversa entre 2 ou mais pessoas em busca de respostas para determinado
assunto. Vamos começar aí, então? Preparados para a primeira pergunta? Preparem aí os postos de vocês para anotar. Então, solta a primeira pergunta para eles, por favor. Antes, deixa eu ler, né? Acho melhor ler para eles. Assinale, não tem problema. Assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsas. A entrevista não necessita de roteiro nem de pesquisa. Uma notícia responde às questões o que, quem, quando, onde, como e por quê. Numa reportagem, os fatos da notícia são expostos de forma mais detalhada. Vai subir uma de cada vez para vocês, tá? Tenham calma aí. Tá, vamos para a segunda, próxima. Tudo bem. Pode mostrar. Então, 36%, né, colocou verdadeiro e 63% falso. Eu vou colocar depois na tela ao final para vocês, tá? Verificarem. Pode pôr a próxima, por favor. Vamos lá, então. Pode mostrar o resultado para eles. Isso, 86% colocaram verdadeiro e 13% falso. Vamos para a próxima. Pode pôr para eles, por favor. Numa reportagem, os fatos da notícia são expostos de forma mais detalhada. Será que essa informação é verdadeira ou falsa? Vamos lá. Numa reportagem, os fatos da notícia são expostos de forma mais detalhada. Verdadeiro ou falso? Vamos lá com o resultado. 83% verdadeiro, 16% falso. Vou colocar para vocês na tela as respostas. Vamos lá. Então, a primeira, a entrevista não necessita de roteiro nem de pesquisa. Falso, né? Nós vimos que há uma pesquisa antes, né? Um roteiro de perguntas. O que nós podemos perguntar? O que é interessante ou não ser perguntado em uma entrevista? Uma notícia responde às questões o que, quem, quando, onde, como e por quê? Verdadeiro, né? O principal está lá no lead. Depois, na C. Numa reportagem, os fatos da notícia são expostos de forma mais detalhada. Verdadeiro, né? Então, ela vem buscando, acrescentando mais informações, muitas vezes até com entrevistas, né? E por aí vai. Vamos para a segunda pergunta. Pode pôr para eles, por favor. Aí eu vou ler um textinho. Analise os dois quadros e veja qual é a resposta correta. Temos, respectivamente. Então, o primeiro textinho. Em que momento você notou que estava sendo seguida? Quando tirei o fone. Daí senti a presença muito próxima de alguém e o barulho dos passos. Acho que agora aprendi. Ficarei mais atenta. Segundo texto. ELSO, de 17 anos, caminhava em direção à ETEC de Hiperópolis, quando foi abordada violentamente por um homem que a seguia. A adolescente, desesperada, começou a gritar e, felizmente, o policial, a paisana, livrou-a do criminoso. Então, na ordem, temos uma reportagem e uma notícia, ou entrevista e notícia? Pode pôr para eles, por favor. Então, temos reportagem e notícia, ou uma entrevista e uma notícia. O que vocês acham? Coloquem aí. Vamos lá, então, para o resultado. 59% colocou reportagem e notícia. E 40% entrevista e notícia. Então, a letra B é a correta, né? Temos lá uma pergunta, embora seja bem curtinho, porque é só um exemplo para vocês, né? Então, temos lá pergunta e resposta. E depois um fato aí comentado de forma rápida.
tá? Vamos para a próxima. Questão 4. Eu vou fazer a leitura para vocês do texto antes, tá bom? O podcast é um gênero oral que tem por finalidade transmitir via áudio conteúdos dos mais diversos. Este gênero nos lembra os programas de rádio, porém com suas próprias características. Nós comentamos lá na primeira aula. A partir do enunciado acima, que eu comentei com vocês, depois eu vou ler novamente, e do que vimos nas aulas, escolha a alternativa que melhor se encaixa no tema podcast. Então, a primeira. O podcast, diferente dos programas de rádio, pode ser ouvido em qualquer momento. O podcast nos permite ouvir um mesmo conteúdo por diversas vezes, além de podermos compartilhá-lo com diferentes pessoas. Todas as alternativas anteriores se encaixam no tema podcast? Será? Põe aí para eles, Má, por favor. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou ler lá o enunciado de novo. O podcast é um gênero oral que tem por finalidade transmitir via áudio conteúdo dos mais diversos. Este gênero nos lembra os programas de rádio, porém com suas próprias características. Então, a partir do que eu li, vamos lá. Vamos ver o que vocês colocam aí na A. O podcast, diferente dos programas de rádio, podem ser ouvidos em qualquer momento, será? B. O podcast nos permite ouvir o mesmo conteúdo diversas vezes? Má, põe aí para eles, por favor, a resposta. Vamos lá, então. 46% colocaram A, 35% B e 18% C. Vamos ver? Todas as alternativas, né? Comentamos que ele tem, sim, né, algumas características do programa de rádio, porém a gente pode ouvir a qualquer momento. Ir, voltar, a gente utiliza até para estudo, tá bom? O podcast nos permite ouvir o mesmo conteúdo por diversas vezes? Sim, a gente pode compartilhar através de aplicativos, a gente pode baixar o áudio e compartilhar com as pessoas. Então, a última alternativa era a correta, que atinge a todas, ok? Temos aí mais uma questão para vocês, tá? 5 e 6. Das informações abaixo, qual não faz parte das características de uma notícia falsa? Então, temos a A. Um fato, fala de um especialista, ou C, todas as anteriores. Qual que será a alternativa que vocês vão optar aí por escolher? Pode pôr para eles, Má, por favor. Qual não faz parte das características de uma notícia falsa? Um fato, fala de um especialista, todas as anteriores? Pode pôr para eles, Má, por favor. Então, vamos lá. 37% colocou a A, 35% a B e 27% a C. Então, das informações abaixo, qual não faz parte de uma notícia falsa? Então, nós vimos que a notícia falsa, ela não tem um fato, né? Porque se ela é falsa, ele está mentindo sobre, ok? Fala de um especialista? Depende, né? Depende, que a gente vê que às vezes tem uma pegadinha, né? Mas, de modo geral, não tem, tá? Tudo depende aí do que essa pessoa que fez essa notícia falsa criou de estratégia. Todas as anteriores, vamos ver? Todas as alternativas anteriores, ok? Vamos aí para a próxima. Eu vou ler para vocês. Em qual das alternativas abaixo todas as informações sobre checagem de conteúdo estão corretas? Lembra que eu coloquei um quadro para vocês lá em um dos slides, que tinha alguns passos para vocês fazerem a checagem das informações? A gente comentou também sobre a data, verificar se a data está correta, o local. Eu grifei uma reportagem para vocês com alguns fatos que era para vocês confirmarem na casa de vocês, com os professores. Então, vamos lá. Em qual das alternativas abaixo todas as informações sobre checagem de conteúdo estão corretas? A. Autor e fonte conhecidos. Autor
e fontes desconhecidos, data e local não especificados. Vamos lá? Pode pôr para eles, Má, por favor. Em qual das alternativas abaixo, todas as informações sobre checagem de conteúdo estão corretas? A. Autor e fonte conhecidos. B. Autor e fontes desconhecidos. C. Data e local não especificados. Pode pôr, Má, por favor. Então, vamos lá. 53% colocaram A, 23% B e 22% A, C. Vamos lá, colocar na tela para eles, por favor. Então, autor e fonte conhecidos. Em qual das alternativas abaixo, todas as informações sobre checagem de conteúdo estão corretas. Então, eu coloquei lá para vocês também verificarem quem é que está escrevendo essa notícia, né, essa reportagem. Será que é um especialista no assunto? Será que é um jornalista renomado? Quem é essa pessoa? Autor e fontes conhecidos? Não, né? Se eles não são conhecidos, como é que eu checo essa informação? Como é que eu sei se é verdade ou não? Data e local não especificados? A gente viu que é um dos principais, né? Onde aconteceu esse fato? Com quem aconteceu? Qual foi a data? Então, isso tudo faz parte aí da checagem de informações, ok? Então, eu vou voltar com você. Coloca para eles, Má, por favor, já colocou? Ah, já, né? Nós vamos voltar um pouquinho aí, eu corri bastante com vocês. Como eu falei, é um primeiro momento, né? Que eu estou fazendo com vocês aí a enquete para verificar. Também estou aprendendo, tá? Então, peço paciência aí para vocês, tá? Então, vamos retomar um pouquinho aí o conteúdo. Como eu falei, é uma revisão, porque a gente vai ver isso aí no decorrer do ano, retomar. Depois, lá no 7º ano com a Pro André, vocês vão ver de novo, tá? Então, coloca na tela para eles, por favor. Deixa eu falar com mais calma para vocês agora. Então, a notícia é um texto informativo ou narrativo sobre um acontecimento relevante para o público. Lembra que eu comentei com vocês que, às vezes, a gente lê um texto e fala assim, mas isso não é relevante para mim. Quando a gente fala relevante, é para a maior parte da população. É importante que a população tenha contato com essa informação, tá? De novo, a reportagem é o aprofundamento na notícia com detalhes mais significativos sobre determinado assunto. Então, a notícia é aquilo bem rápido, né? Precisamos comunicar essa informação rápido para a população. Depois, a gente vem buscando mais informações. Por que isso aconteceu? Isso foi planejado? Não foi? Qual a finalidade? Tá? Então, a gente vai buscando mais fontes para reforçar esta informação. A entrevista é a ação de entrevistar alguém ou se deixar entrevistar. Nós vimos também que tem várias finalidades a entrevista, né? Eu posso ter uma entrevista investigativa, às vezes é só para descontrair mesmo, dependendo do programa que essa entrevista é feita, quem é o público, quem é o entrevistado. Então, temos várias finalidades para uma entrevista. Essa entrevista está numa revista científica, né? Está numa revista de fofoca. Então, isso tudo vai interferir na pergunta, na resposta, no planejamento. Você quer comentar alguma coisa, Andréia? Não, eu só quero falar que eles estão dizendo que está muito rápido, que foi muito rápido. A gente já sabe de tudo isso. E quando a gente coloca isso para acontecer, é quando acontece que a gente consegue entender o que deu certo e o que não deu. Né? Então, a Elaine já pediu no comecinho da aula, paciência, professores. Então, nós pedimos novamente paciência, nós faremos novamente, eu fiz também no 7º ano, cancelou um monte de gente, eliminou um monte, foi a primeira vez. Então, isso é para a gente tentar, sim, até uma professora colocou, é importante qualidade, não quantidade, é o que a gente está tentando fazer, mas para a gente saber se tem qualidade ou não, a gente tem que fazer. Aí, depois que a gente faz, a gente vai analisar o que deu certo e o que não deu. Por favor, gente, parceria. Vamos lá, Elaine, pode ir. Obrigada, Andréia. E é uma revisão, né? O conteúdo já foi dado. Okay? Aí tínhamos aí as perguntinhas que vocês responderam. Põe na tela isso para eles, por favor. Então, aí, ó, a porcentagem foi grande de erro. Né? Talvez porque tenha só um trecho essa pergunta. Então, analise os 2 quadros e veja qual é a resposta correta. Temos respectivamente, ou seja, na ordem.
né? Em que momento você notou que estava sendo seguido? Então, por mais que seja só um trechinho, a gente tinha uma característica principal aí da entrevista, que é essa pergunta e resposta. O dia que eu trabalhei com vocês a entrevista, né, eu comentei que antes também a gente tem um texto introdutório, né, uma característica importante aí. Mas o principal, que logo de cara a gente percebe que é uma entrevista, é essa questão da pergunta e resposta. Tá? Ali no segundo texto a gente tinha com quem aconteceu, onde, então os dados principais. Tá? Então é importante aí a gente observar que esse conteúdo precisa ser retomado também. Tá? O podcast, nós comentamos bastante, né, sobre o podcast. Eu coloquei aquele para vocês sobre os meteoritos. Depois, trabalhando a capa da revista, eu coloquei lá para vocês a revista Ciência Hoje. Não era Ciência Hoje. Minas faz Ciência, isso. Minas faz Ciência, para a gente ir aí complementando o conteúdo. Então, no podcast, como é que foi apresentado? Então, nós vimos que era um especialista sobre o assunto. Eu passei só um trechinho para vocês, porque era muito extenso. Então, observem como, em canais comunicativos, uma mesma informação será trabalhada de modo diferente, né? O podcast eu retirei lá do Jornal da USP, né? Então, é mais formal. A revista era uma revista infantil, então nós observamos aquela capa bem colorida. Então, assim, era o mesmo assunto, públicos diferentes, o lugar de fala, como a Andréia falou, né? Então, diferenciava essa informação, como a informação era compartilhada com o público. Quer complementar aí alguma coisa, Andréia? Ou algo que eles estejam falando? Não, tudo bem. Não? Acho que eles já entenderam que era. A gente está tentando fazer, mas beleza. Elas colocaram que os alunos estão dizendo, a gente sabe disso também. A gente vai tentar fazer sempre o melhor. E que bom que vocês estão colocando como os alunos estão reagindo. A gente também precisa disso, né? Tá? Então, revendo aí cada uma das respostas do podcast que eu tinha colocado para vocês, vou retomar aí o textinho, então. O podcast é um gênero... Coloca para isso, por favor. O podcast é um gênero oral que tem por finalidade transmitir via áudio conteúdos dos mais diversos. A gente comentou sobre isso também, né? Eu posso ter um assunto mais científico, eu posso ter um podcast de pessoas que fazem contos, e por aí vai. Então, o interessante dele é essa diversidade aí de informações, de conteúdos, essa agilidade. Então, eu posso estar presa no trânsito ou fazendo uma viagem muito longa. Eu tenho a possibilidade de ouvir esse podcast, parar, vou para outro assunto que talvez me interesse mais. Então, essa dinâmica aí que a tecnologia nos permite é muito importante, né? A velocidade da informação que nós temos e do compartilhar as informações, tá bom? Aí tínhamos falando aí sobre a fake news, né? O que são as fake news? Comentando ali a primeira, né? Um fato fala de um especialista. Só retomando a B, como eu falei para vocês. Então, dependendo, né, de como essa fake news foi produzida, pode ser que alguém coloque uma fala de um especialista ou cite o nome. A gente colocou um exemplo da revista, né, daquela que eles tinham descoberto vida na Lua, de 1800 e pouco, era bem antiga. Foi uma das aulas que a gente trabalhou no Notícia Falsa. Então, que fortalecia essa mentira, né, dava fortalecimento, porque eles colocaram como se tivesse sido um especialista, essa fala tivesse sido um especialista. Então, parecia verídica, tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela paciência de vocês. Como eu já falei, a Andréia falou, foi um teste, né? Estamos aqui para melhorar. Muito obrigada. Até a próxima aula, Andréia. Beijo para vocês. Bom fim de semana. E prometemos, na próxima, que daremos mais tempo. Um beijo.